Estamos de volta aqui no nosso podcast do Terceiro Confep. O assunto agora é comunicação e marketing. E aqui ao meu lado está uma das maiores autoridades nesse assunto do país, Emerson Saraiva, marqueteiro político que hoje está em casa. Seja bem-vindo em casa. Isso mesmo. Hoje eu estou jogando em casa. O mando de campo é meu. Muito feliz de estar presente aqui nesse evento com grandes amigos do marketing político de atuação nacional e grandes profissionais também de atuação aqui na Paraíba e que tem plena competência de trabalhar no Brasil todo, como é o seu caso, que é uma grande marqueteira, uma grande profissional da nossa área. Aluna sua, por acaso. Vamos embora. Vamos ao assunto. O gestor público hoje, Messinho, ele precisa se comunicar melhor ou fazer uma gestão melhor? Ou as duas coisas? Larissa, eu sou obrigado a ser muito pragmático. A gente que trabalha com marketing, às vezes passa muito essa ideia de que a gente está puxando a brasa para a sardinha da gente. Mas eu coloco a seguinte situação. Se você tem um gestor que comunica muito mal e tem uma grande gestão, ele terá muitos problemas. A aprovação dele vai cair, as pessoas não vão entender que ele é um bom político. O próprio grupo político não vai apoiá-lo. Então, mesmo que ele tenha uma boa gestão, se ele não tem uma boa comunicação, ele não consegue cumprir todo o seu papel. Tem o outro lado, que eu nem gosto de colocar muito na mesa. Porque se o cara não tem uma boa gestão e ele faz uma boa comunicação, ele consegue escapar. A gente tem muitos casos de políticos que têm gestões medíocres ou até sofríveis, mas eles investem muito na comunicação. Então, o que eu digo para os políticos, para os bons políticos que têm bons mandatos, que têm boas gestões, é que a comunicação hoje ela é imprescindível. Inclusive, sob o ponto de vista de que se ele não tiver a sua própria comunicação boa, o adversário, o opositor tendo, mesmo sem governo, mesmo sem mandato, ele vai conseguir se sobressair. Até que ponto você acredita que a comunicação ela posiciona esse político ou interfere mesmo na opinião pública? 100%. Né? Se você tem, obviamente, que tem exceções. A gente não pode dizer que 100% dos casos é assim. Mas com essas raríssimas exceções, a gente tem dados muito objetivos que mostram que onde o político tem uma boa comunicação, tudo funciona melhor na gestão. E aí eu não estou falando de colocar a comunicação só como uma camada exterior. Eu entendo que o marketing ele precisa estar no centro das decisões da gestão. Então, acabou aquela história do político, o prefeito, por exemplo, que faz uma reunião de secretários, decide tudo que vai ser feito, baseado apenas em critérios políticos administrativos, e no final chama a equipe de comunicação só para divulgar. A equipe de comunicação ela tem que estar ali desde o primeiro momento, inclusive direcionando o olhar dos políticos para onde vai ser feito o investimento, para quais são as áreas prioritárias, onde é que estão os maiores problemas, os maiores gargalos para resolver. Porque a gente tem muitos casos de políticos que eles administram muito a partir desse cenário político. Então, vou colocar um exemplo. Você tem um prefeito que está numa cidade onde uma boa parte da população está passando por um problema muito sério, mas ele toma as decisões dele baseadas nos inputs que ele recebe do campo político. Então ele faz uma obra porque um vereador pediu, ele faz alguma coisa, né, toma alguma decisão baseada no que uma liderança pediu, e esses caras estão agindo nos interesses deles, não necessariamente no interesse do povo. E quem é que consegue fazer esse link do prefeito com a população? É a comunicação. Pois é. A gente viu aqui na Confep uma programação que está reunindo grandes nomes da comunicação política do país.
Como é que você acha que o Confep ele ajuda nessa construção da formação política para assessores e também para os políticos? Eu entendo que o Confep deste ano, o Confep é um evento consolidado. Eu acredito que é um evento que ultrapassa os limites da Paraíba, é uma referência hoje para o Nordeste e para o Brasil. E eu fiquei muito feliz de ver o espaço que o Confep abriu esse ano para a comunicação e para o marketing, não na perspectiva de que assim foi um espaço importante para ajudar quem trabalha na comunicação. Não, é um reconhecimento de que hoje, isso que a gente estava falando, o marketing é o centro do mandato, é o centro da carreira política. E o político que não investe nisso, ele está perdido. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, além de todas as pautas que vão ser tratadas aqui, de gestão, de finanças, tudo isso que envolve a administração, os políticos eles vão sair desse Confep com um fechamento muito bom, que é assim, eu vou resolver tudo que eu preciso resolver do ponto de vista administrativo e agora eu sei como comunicar isso com a população e fazer com que a minha percepção melhore. Recinho, quais são os maiores erros que você percebe na comunicação dos prefeitos? Tem um erro que é fundamental, Larissa, que você conhece muito bem, porque você combate isso no dia a dia do seu trabalho, que é o político entender que existe uma estética, um formato que é próprio da comunicação. Eu digo sempre que os políticos, até na própria administração hoje, o político ele a competição não é mais entre poder público e poder público. O hospital público da cidade, ele não está concorrendo com o hospital público da outra cidade, ele está concorrendo com o hospital particular. Eu vi essa semana uma inauguração de uma UTI pela governadora de Pernambuco e o prefeito da cidade, a referência que ele fez foi assim, essa UTI agora está no nível dos hospitais particulares. A política hoje ela concorre com o que está fora da política. E nas redes sociais é exatamente a mesma coisa. O político, o prefeito de uma cidade não está concorrendo com a rede social do prefeito da outra, nem o deputado com a rede social do outro deputado. Ele está concorrendo com um jogador de futebol, com o cara que conta piada, com a menina que faz dancinha, com o meme do cachorrinho feito por IA dançando. Então, se ele não entender isso e ele não adaptar, ele não modular a sua comunicação para essa competição, que é muito mais forte do que se ele ficasse apenas no meio político, ele vai se perder. E aí, se ele não investe, porque a gente vê, assim, que os políticos eles começaram a entender, a gente acha que boa parte deles já entenderam a necessidade da comunicação, mas ainda há uma certa resistência de fato, fazer caminhar a comunicação do jeito certo, embora a gente já vê um movimento de capacitação de equipes, a gente já vê um momento como esse aqui no Confep, que tem muita gente aqui dentro buscando capacitação de comunicação, mas aqueles que não estão interessados, aqueles que não estão efetivamente buscando uma comunicação eficiente, qual o risco que eles correm? Em todo o mercado hoje, você tem 90% dos players de qualquer mercado, dentista, advogado, restaurante, farmácia, todo mercado você tem 97% que são os medíocres para baixo e são pessoas que vão sofrer. Então você tem, por exemplo, aquele restaurantezinho de bairro que não se preocupa em fazer uma boa comunicação, em fazer um bom marketing, ele sobrevive. Ele fica ali, ele não vai para lugar nenhum, mas ele sobrevive. É um negócio de subsistência. A gente tem no campo da política, existe essa possibilidade de ser aquele vereador, aquele prefeito, que não se interessa por essas novas tecnologias, novas ferramentas, e ele pode até sobreviver durante algum tempo. Só que o problema é que nesses outros mercados, você não tem, por exemplo, um dentista trabalhando ativamente para tirar o outro dentista do mercado. Então, se você tem um dentista que está trabalhando muito bem o marketing e outro que não está interessado nisso, os dois sobrevivem. Um vai crescer, vai ficar rico, vai comprar uma Ferrari e uma casa na praia. O outro vai ficar provavelmente reclamando que o outro é um TikToker, mas ele continua no mercado. O político não, ele é expulso do mercado, porque aquele cara vai tomar o espaço dele. Pois é.
uma aula aqui pra gente. Eu queria ter mais tempo, Messinho, pra gente também. conversar muito, mas o nosso tempo acabou. A gente tem muito assunto pra tratar. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, Larissa. Agradeço a todo mundo que está aqui. Mais uma vez, parabéns à organização do Confep, Pedro, presidente, pessoal, toda a equipe da FAMUP. Fizeram um evento show, inclusive com um podcast apresentado por uma grande profissional da comunicação e do marketing. Então, conte sempre com a gente. Muito obrigado, Messinho. Valeu, obrigado. Pessoal, daqui a pouco eu volto com mais entrevistas. Até já.